Turma, vem comigo. Pega aqui comigo, ó. Pega rápido aqui comigo. Teve um fim de semana aí que a gente veio aqui, ó. E aí eu meti uma aula rápida para vocês sobre a Primeira Guerra Mundial. Foi ou não foi? Né? Falando da Primeira Guerra, suas causas da guerra, suas consequências do século XX. Sabe que a gente chegou a comentar entre algumas causas justamente o final desse século, a Revolução Industrial e o que ela levou. Uma das consequências dessa Revolução Industrial foi isso aqui, ó. Anota aí comigo. O imperialismo. O imperialismo. Olha aqui. Lá no ano de 1907, um homem chamado Vladimir Lenin, ele vai escrever, aos 24 anos de idade, a sua mais importante obra, que foi um livro chamado Totalitarismo. E disse ele o seguinte, ó, que o imperialismo, olha aqui, o imperialismo, olha aqui, é o que? Sobre todas as coisas, a dominação de um povo sobre o outro, não é? Seria imperialismo, né? A etapa superior do capitalismo. Portanto, vamos utilizar uma rápida definição. Ó, vamos anotar isso aqui. Dominação, vem. Dominação de um povo sobre o outro. Perfeito. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, isso aqui foi o Lenin que falou. Perfeito? Perfeito? Só para a gente poder entender, né, de fato, o que acabou acontecendo. Agora teve uma coisa, como consequência dessa Revolução Industrial que a gente teve no final do século XIX, a segunda fase, claro que vai haver os interesses desses países, os grandes países europeus, né, imperialistas, que foram eles. Olha aqui, olha turma, que países tu tem aqui nesse contexto? Ó, sem dúvida nenhuma, uma nação chamada, pega, ó, Inglaterra. Portanto, europeus, né, a Inglaterra, a Alemanha, vou pôr aqui, a Alemanha, a França, sem dúvida nenhuma, a França, a Itália, por que não? Vamos colocar a Itália, não é? Teria outros para colocar, Holanda, Bélgica, enfim, mas vamos ficar aqui na Europa com estes. Ó, poderia ainda te falar esses aqui, os imperialistas europeus. Se a gente for até a Ásia, quem é que a gente vai ter? Japão, não é mesmo? Os japoneses, no final do século XIX, depois de 1870, eles se consideravam os amarelos superiores. Sabe quem eram os amarelos inferiores? Os chineses. Os chineses, que são bons massagistas. Os chineses. O meu chinesinho, muito bom. Lá. Então, ó, tu vai ter, vem, o Japão, não é mesmo? Aqui na Ásia. E claro, não é? Surgindo aí outro país, claro que sem conquista de territórios, neste momento, os Estados Unidos. Mas eu lembro a vocês que os Estados Unidos, desde o ano de 1823, foi o patrocinador do desenvolvimento americano, não é? Estava naquele closet, estava lá enclausurado, não é? Vem comigo, lá na América. Turma, esses aqui, ó, cuidado, esses aqui, em Inglaterra, Alemanha, França e Itália, principalmente, não é? Vão, ó, começar, através da concorrência, claro, o desenvolvimento econômico que eles tiveram, caminhando em direção à industrialização. Lembram vocês que a Alemanha foi o único país que chegou em 1900, superando em alguns momentos aqui, não é, na economia industrial, a Inglaterra. Eles acabaram, ó, fazendo uma expansão, ou a sua expansão imperialista, sobre regiões, não é, como, ó, vem comigo, a África e outras regiões como a Ásia. Por isso, este aqui, no final, na segunda metade do século XIX, é o chamado imperialismo afroasiático, ou
neocolonialismo. Tu quer ver uma coisa? Diferente daquele primeiro colonialismo que foi de tipo mercantilista, exploratório, esse aqui será, não é? Mas de dominação colonial, este aqui ele vai ter característica totalmente diferente, porque a gente vive num novo momento econômico, que é o capitalismo financeiro, e por consequência, não é? Esses países aqui serão abertos ao comércio dos europeus, não é? De que forma isso? De uma forma alegada pelos europeus para levar a eles o desenvolvimento. Só tem um detalhe. Duas coisas importantes sobre o imperialismo eu quero que tu não esqueça. Vem cá, alemãozinho, olha só. Que lindo aquele lá, né? Tu sempre teve aí. Ai, que conflituoso. Turma, sobre a África, olha aqui, vem comigo. Sobre a África, houve uma profunda administração metropolitana sobre os países africanos. O que eles fizeram? Claro que esses países estão um pouco ligando o que está acontecendo, não é? Aqui a determinação dos povos aqui na África não vai ser respeitada. Sentaram aí em volta de uma mesa com o mapa da África, pegaram uma régua e começaram a esquartejar a África. A partilha da África, não é isso? Então, olha só. Aqui tu vai ter administrações. Primeira coisa que eu quero que saiba, ó. Administrações. Vem comigo. Metropolitanas. O que significa te dizer isso? Sobre a África, o poder desenvolvido lá dentro de administração foi, dependendo do país que tomou, cada região, inglês, francês, alemão, italiano. Tá, mas na Ásia não foi assim? Não! Na Ásia não, porque em algumas regiões na Ásia, ó, foi respeitada a antiguidade dos povos. O que houve, por exemplo, na China e na Índia? Ai, mas a China eu fiquei sabendo que foi esquartejada. Lá dentro tiveram alemães? Sim, tiveram, claro. Mas olha o que aconteceu com a Índia e com a China. Não houve a presença de uma administração, por exemplo, inglesa lá dentro. O que houve uma aliança de uma classe, não é, alta, que comandava a política chinesa, indiana, não é? Aliando-se aos imperialistas, aos metropolitanos. Então, ó, aqui a administração, pega comigo, a administração, olha aqui, foi o que? Local, mas uma administração local, ligada a quem? Aos imperialistas. Não pensa que eles tinham liberdade, também não é isso, tá? Então, ó, a administração local, não é? Aqui, não é? Após aí uma aliança e um domínio imperialista. Por que isso? Porque justamente na Ásia, devido à antiguidade, não é, dos povos, foram respeitados dessa forma. Agora, que diferença tem de um e outro? Nenhuma. Vai haver um domínio imperialista, sim, até porque a administração local aqui está a serviço desses imperialistas. E na África nem se fala. Outra coisa que eu quero te lembrar, vem comigo. Outra coisa que eu quero te lembrar nesse contexto, ó, depois a gente vai falar sobre eles. Outra coisa que eu quero te lembrar, pega somente a Inglaterra. Pega aqui a Inglaterra comigo. Ó, minhas criaturas. Inglaterra. Tem uma coisa importante acerca do imperialismo inglês. Existiram aqui para a Inglaterra, ó, vem comigo, as colônias. As colônias inglesas, e há de se fazer uma diferença naquilo que nós, ó, vem, naquilo que nós vamos chamar de, pega, ó, pega aqui, domínios, certo? Uma coisa é ser um domínio inglês, outra coisa é ser uma colônia inglesa, nesse contexto. Por quê? Sobrando dinheiro. Ali,
Por quê? Primeiro, nas colônias, ó, olha que simples. Houve o quê? Não houve uma transferência de população, não é, da metrópole para a colônia. Portanto, as leis aqui nas colônias serão leis, ó, coloniais, certo? Serão feitas pela Inglaterra e aplicadas por quem? Por uma administração lá desenvolvida. Fechou? Assim vai valer também, vai ser leis feitas na Inglaterra e desenvolvidas também e adotadas pela administração local também na Ásia. Mas existiram, ó, os domínios. E sabe qual é a diferença de um domínio? Um domínio prevaleceu a população branca, que se transferiu da Inglaterra para essa região. E mais do que isso, aqui, ó, as leis que vão valer não serão leis coloniais, serão leis, ó, inglesas. Certo? Aí, cuidado, então, para a Inglaterra tem que fazer essa diferença. O que acontece deles falarem para ti sobre o imperialismo e mais sobre os domínios ingleses. E aí tu não vai ter lei colonial. As leis que valem nos domínios, porque é uma população branca que foi transferida, vão valer as mesmas leis que valem na Grã-Bretanha. Tá entendendo? Detalhe. Dá um exemplo de domínio inglês. Austrália. Pronto. Pronto. Tá aqui. Né? Certo? Então vai existir uma lei aqui, ó. Não é? Legal. Falou? Então, dois momentos aqui importantes. Turma, por que eles vão se expandir? Vem comigo. Ué, bati na lâmpada e caiu um giz. Coisa interessante. Vem comigo. Ó, pega aí. Qual é o objetivo, então, dessa colonização, desse imperialismo, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Olha que lindo. Pega aqui. Primeiro, transformaríamos em fornecedores de matéria-prima, não é? Por isso a expansão, ó, claro, com a concorrência, não é, nascendo e crescendo aí no final do século, ó, seriam aí os coloniais, não é? Fornecedores de matéria-prima, fechou? Os caras vão lá, olha sacanagens, né? Vão mandar matéria-prima, depois a gente vai te devolver isso aqui em produto acabado e tu vai ter que pagar, embora a gente vai te dar gratuitamente daqui. Ah, que legal, tá bom, pode levar. Então, matéria-prima, ó, África e Ásia, fornecedores, não é? E mais do que isso, lembra que no final do século XIX, o que a gente teve? A gente vai ter a expansão do capitalismo, a internalização do capitalismo na América, a expansão do capitalismo para a África, a expansão do capitalismo para todo mundo. Portanto, ó, foram esses povos agora colonizados, não é? Sob aqui o imperialismo, veja bem, transformados em, ó, público consumidor. Aquela concorrência que iniciava na Europa, ela começava a ser expandida para outras áreas do globo, não é? Então passavam eles a ser, ó, público, não é? Consumidor, certo? Daquela produção. Daí a importância. A Inglaterra, que até então, ali a metade do século, dominava, não é mesmo, o comércio e a economia mundial, agora passava a sofrer uma concorrência e imediatamente deveria polir, claro, não é, o seu comércio. E aí o imperialismo, não é? Justificado por isso. Mas tu sabe o que os europeus, não é? Vem comigo, os imperialistas estão fazendo? Olha aqui. Os imperialistas estão fazendo. É óbvio que no momento que tu está fazendo uma expansão dessa que está te favorecendo, tu não está, na verdade, pensando que tu está prejudicando povos. Claro que não. Na verdade, ingleses, franceses, alemães, italianos, holandeses, belgas, japoneses, eles estão pensando o seguinte, ó. Pô, que legal que a gente está se expandindo, porque nós estamos levando para eles o desenvolvimento. Não, Grão? E aí, não, os africanos estão muito preocupados em desenvolvimento? Claro que não, não é?
Então, ó, eles alegavam, ó, muito bem, vem comigo, levar, ó, o desenvolvimento econômico, não é? Desenvolvimento econômico a todas, olha que lindo, a todas áreas, não é? Ó, do globo. Olha que coisa fantástica isso. Pô, para eles vai ser super bom que a gente esteja lá, vai, inclusive fundando empresas. Agora tu sabe qual é o objetivo de fundar uma empresa, uma multinacional em outro país, lá no hemisfério sul, sobretudo. Óbvio, né? Nem precisaria falar. O salário de 40 funcionários aqui é o salário de um lá na Europa e nos Estados Unidos. Não é isso? Que bom que a Ford foi embora. Perigo falar isso, né? Né? Já pensou? Não sou contra a industrialização, não pensa isso. Eu sou contra somente. Ainda mais agora com a CM senador de novo. Já pensou? O que é? Eu? Não, mas eu... Isso vai porque não, uma coisa é o cara falar isso dentro da casa dele, outra coisa é a vida pública dele, que não tem nada contra ele. Isso aí é bobagem. Dentro de casa ele pode pensar o que quiser, ser o que quiser e fazer o que quiser. Agora, mesmo que isso não prejudique ninguém fora, tudo bem. Vamos à luta! Tudo bem, nada. Tudo bem, mal. Vem comigo. Turma, o imperialismo, então. A gente falava assim, ó, para encerrar. Claro, não é que aquilo... Por que as nações europeias e imperialistas, elas vão alegar justamente que elas estão levando o desenvolvimento a esses povos africanos e asiáticos, perfeito? Claro, só que dentro destas regiões vão ter muitos movimentos, não é? Que vão ser contrários. Por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, pega comigo, a Índia, vamos até a Índia. Na Índia, ó amores, na Índia aconteceu a chamada Revolta dos Cipaios. Já ouviu falar nela? A Revolta dos Cipaios, não é? Aqui na Índia, rapidamente, ó, vamos pôr aqui, Cipaios, né? Quem foram eles? Ou o que aconteceu na Índia? Primeiro, a Índia tem um artesanato produtor de tecidos e tecidos indianos extremamente de boa qualidade. O que os ingleses fizeram? Colocaram o tecido inglês lá dentro, terminaram com o artesanato indiano, taxaram em impostos os indianos e imediatamente, não é, trouxeram a esse artesanato com uma profunda pobreza, empobrecimento. Então, a Guerra dos Cipaios, a Revolta dos Cipaios, ela vai acontecer ali na metade do século, né? 1857, ela vai durar 2 anos. Vamos pôr aqui para nós. Ó, 1857 até 59. O que está acontecendo então? Vai ser uma revolta dos indianos contra este nefasto imperialismo inglês sobre a Índia. Primeiro, ó, vou pôr, o que levou a essa revolta? Declínio, não é? Da produção de tecidos, ó, na Índia. Porque houve, sobre todas as coisas, ó, a entrada dos produtos, não é? Têxteis, né? Produtos, não é? Ingleses. Então, é justamente isso que vai acontecer aqui, o empobrecimento, ó, e se passou a fazer uma cobrança de impostos, não é? Ó, pagos, pega comigo, pelos, vem, indianos. Gato, olha aqui.
Tu sabe que essa revolta do Sipai vai ser a revolta dos indianos contra este imperialismo, contra este inglês. Vai ser rapidamente abafada. O empobrecimento no qual os indianos foram atirados fez com que eles se revoltassem. E claro, eles não têm força suficiente para lutar contra uma Inglaterra, contra uma penetração inglesa. Isso é uma coisa interessante. Os ingleses vão torturar os indianos, vão atirar os indianos em poços cheios de cobras, víboras, para que eles sejam comidos vivos. Que coisa fantástica, né? Como são bons os ingleses. Olha como eles foram desenvolver os povos aí lá na Ásia e na África. Muito bem. Hoje eu não estou tão contra a Inglaterra. Vem comigo. Então, isso aqui, na Índia, né? Sem função. Mais do que isso, pega comigo. Na China, outra revolta anti-imperialista. Outra revolta anti-imperialista na China, chamada Guerra do Ópio. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, rapidamente. Aquilo que eu falei antes para vocês é muito sério. Os japoneses, eles se sentiam, né, nesse momento, amarelos superiores, e os chineses amarelos inferiores. Foram os chineses, na verdade, que colocaram e comercializaram o ópio dentro da China. O que os ingleses fizeram? Eles deram continuidade e assumiram este comércio. Certo? Viciaram os chineses em ópio. O que vai acontecer? O que a gente teve? Anota aí. Uma revolta, não é? Chamada Guerra do Ópio. Não é mesmo? A Guerra do Ópio é no ano de 1839. Muito importante. Vai durar até 42. De 39 a 42. Tu sabe que o ópio é uma droga que acabou viciando os chineses. Os portos chineses foram tomados pelos ingleses por onde entrava a droga. A droga circulava legalmente dentro da China e era proibida na Inglaterra. Mas estes traficantes, eles, sobre este comércio que se fazia nas colônias, eles pagavam impostos dentro da Inglaterra. Portanto, a coroa não reprimia esse tipo de comércio nas colônias. Né? O neocolonialismo, o colonialismo asiático. Só que o que aconteceu? Vem comigo, 1839, 1842. Olha aqui comigo. O que eu quero te lembrar? Quero eu te lembrar que foi mandado pelo governo da China. Lembra que eu te falei na Ásia foi diferente? Na Ásia não existia uma administração metropolitana, uma administração local ligada à administração metropolitana. O governo chinês fez o quê? Imediatamente mandou uma carta para a rainha de Inglaterra, nesse momento a rainha Vitória, não é no século XIX. Ela pouco deu bola, pouco deu importância para isso, e os chineses se revoltaram contra a entrada das drogas, ou seja, não permitiram mais a entrada do ópio dentro da China. Quando não foi permitido, começava essa guerra. Porque os ingleses, à força, abriram, não é, aqui os portos chineses. Então, a guerra do ópio foi, não é, feita pela, vem comigo, pela Inglaterra, pela Inglaterra, numa tentativa, de dar continuidade ao comércio, não é? Comercialização, vem só, comercialização da droga nos portos chineses. Certo? Claro, eles já tinham viciado totalmente os chineses em ópio, né? Era importante aí local consumidor de drogas. Sabe que no final dessa guerra foi assinado um tratado chamado assim, Tratado de Nanquim. Certo? O que foi o Tratado de Nanquim? 5 portos chineses foram abertos ao comércio livremente, apenas 5 o governo chinês aceitou para a entrada da droga. Após a entrada, ela se espalhava por onde queria. Foi obrigado a aceitar o Tratado de Nanquim. E foi o tratado que fez com que os chineses entregassem para a Inglaterra
Hong Kong. Não é mesmo? E aí os ingleses passaram a ter poder, não é, sobre Hong Kong. Não é? Então a guerra do ópio justamente teve, entre outras coisas, isso. A abertura, vem comigo, a abertura, dos portos, não é? Que foram em número de 5, chineses, ao comércio do ópio. Perfeito. Tranquilo. Sem muito o que decidir. Tá, minhas criaturas? Quer ver uma coisa? Então, o que significa? E outra, lembra vocês, a China? A China não foi apenas domínio de quem? A China não foi apenas um domínio inglês. Na China, valeu o chamado break-up. Não é isso? Ou seja, ela foi fatiada, dividida entre Inglaterra, França, Alemanha, Japão e até mesmo andou por lá a Rússia. Pasmem vocês. Então ela foi, partilhada entre vários países, não é isso? Tá, turma? Vem comigo. Ainda na China, ainda na China, o que a gente vai ter aí na virada do século? A chamada, vem guerra, dos Boxers. Não foi isso? 1898 a 1902. Bom, a Guerra dos Boxers vai ser justamente uma oposição da população submetida às decisões do homem europeu imperialista branco. Existiam bairros, escuta, existiam bairros que só podiam frequentar ingleses ou franceses, enfim, somente europeus, né? E nesses bairros a circulação de chineses era totalmente proibida. Os cartazes, eles não reprimiam somente os chineses. Estavam lá, é proibida a entrada de chineses e cachorros. Daí tu já sentiu o clima da submissão, não é? Que se tinha aqui, não é? Dentro da China. Quem foram os Boxers? Os Boxers foram homens comuns, não é? Que eram habilitados aí em artes marciais, enfim, chutavam para cá, chutavam para lá e resolveram brigar contra os ingleses. Só que os ingleses estavam armados com a pólvora. Então o que vai acontecer? A Guerra dos Boxers, olha aqui, foi uma, vem comigo, reação popular, não é? Contra, não é? As condições, vem comigo. Esse as deve ter isso aqui, né? Impostas pelos, vem comigo, imperialistas. Os imperialistas. Tá, minha turma? O que eu quero te lembrar? Claro que eles vão justamente fazer o quê? Aí, não é? Ser totalmente, aí, não é? Reprimidos violentamente pelos imperialistas, pelos ingleses, não é? Fechado? Fechado. A Guerra dos Boxers. Outra coisa, olha aqui. Então, esta Guerra dos Boxers aqui, contra a condição de vida. Imagina os chineses, coitados. Pô, a gente está dentro do nosso país. Estamos nas nossas cidades. E a gente não pode frequentar algumas regiões? Que papo é esse? Vamos dar um pau nesses ingleses. Não é isso? E aí acabaram eles se detonando. Turma, por fim, tu tem vem comigo, a África. Bombom? Olha então comigo. Ai. Por que bombom? Não, tem bombom no Dia das Crianças. Dia das Crianças, não, Dia das Crianças não. Nossa Senhora Aparecida. Não é Aparecida, é, né? É, né? Viu como eu me lembro? Turma, África do
Sul, anota aí. Ó, guerra, pega comigo, dos, olha aqui, boeres. Um outro conflitinho. Este aqui não é bem um anti-imperialista assim, né? A Guerra dos Boeres. Vai acontecer também, ó, na virada do século. Vai acontecer também na virada do século, de 98 a 1902. 1990 é boa, né? 1902, tá? Ó, 1898, ou melhor, 1902. Gurias, tu quer ver uma coisa? Olha aqui, a África do Sul havia sido algumas regiões conquistadas pelos holandeses e outras regiões conquistadas por ingleses, não é? Como por exemplo, Cape Town, inglesa, Natal, inglesa, não é mesmo? Tá? A região do Vaal, dos holandeses, perfeito? Então vem comigo. Quem são os boeres? Os boeres são os holandeses. Fechado? O que os holandeses faziam aqui, ó? O que os holandeses faziam aqui na África do Sul? Exploravam, olha que sem vergonhice desses holandeses. Exploravam as minas de ouro. Já pensou? E pedras preciosas. Os ingleses achavam um absurdo os holandeses fazerem isso. Mas o que esses holandeses pensam que são para estar explorando o ouro dos coitadinhos dos africanos? E aí, imediatamente, exploravam, então, sobretudo, o ouro e o trabalho de quem? Dos africanos. O que vai ser a Guerra dos Boeres, então? Os ingleses, que ficaram super tristes e chateados por os holandeses estarem explorando os africanos e tirando o ouro deles, acabam fazendo uma guerra contra os holandeses. Então, a Guerra dos Boeres foi uma guerra, da Inglaterra, da Inglaterra contra a Holanda, não é? Da Inglaterra contra a Holanda. Por que isso? Reprimindo este comércio exploratório holandês. Vencido pela Inglaterra, os holandeses, eles tiveram que migrar para o norte, não é? Fundaram ali os bastiões, não é mesmo? Terminaram com os chamados bosquímanos, uma civilização pura africana, não é? E imediatamente, o que os ingleses passaram a fazer? Passaram a explorar o ouro, com a ajuda de alguns colonos holandeses. E aí deram início a uma profunda segregação racial na África do Sul. Não é isso? Então, eles tiraram, sim, a Holanda de cena. E aí passaram eles a desenvolver uma profunda exploração. Não é? Dando início a um momento de segregação racial total. Que coisa fantástica, não é? Este é o clima que a gente tem nas áreas coloniais. Claro que o colono, aquele que sofreu com o imperialismo, ele reagiu. Mas lembra, são as grandes nações europeias. É impossível, neste contexto da história, não é? Eles, armados aqui de bodoque, se manifestando contra grandes nações e poderosas nações, como eram os imperialistas. Fechado? O que eu quero te lembrar? Esses 4 movimentos aqui anticoloniais que foram de extrema importância. Claro, vai ter outros na China, como por exemplo de Taiping, né, ao longo da década de 50, não é? Que vai ser aqui uma manifestação, uma reação popular, assim como foram os Boxers, né? Que vai ser justamente a revolta de Taiping, que é o mesmo objetivo, expulsar a partir da década de 50 os imperialistas ingleses, certo? Vai durar até 62. Fechado? Deu até aqui, minha turma? Deu até aqui? Tem um monte de coisa para ler. Depois eu leio, tá? Agora tem algumas coisas para falar para ti ainda. Não! Depois, no
final a gente lê. Claro que lê, no final a gente lê sempre. No final a gente lê. Ai, que chatos. Magrão, aproveita o momento e já enfia um bombom no meio. Não, no meio do... toda a sessão. Olha aqui. Turma, então o imperialismo, a revolta, né? Essas revoltas, claro que elas são sintomas daquilo que não era agradável a essas civilizações, perfeito. Este imperialismo, ele é causa direta, imediata, a competição que deu entre essas nações da Primeira Guerra Mundial, sem dúvida nenhuma. Lembra que a gente está entrando, ó, entra aqui comigo, rápido, ó, entra aqui comigo, ó, no século XX, entra aqui no século XX. O que eu quero te lembrar? O século XX vai ser o século de... Uma vez que no final do século XIX a gente tem o sistema capitalista, ele se implantando, o século XX vai ser justamente aquele século que a gente vai ter a crise desse sistema.